Pessoal, esse vídeo é uma sequência de informações muito importantes que eu vou trazer aqui para vocês, desde a demissão aí que o Lula acabou fazendo até a um certo traidor da direita. Eu vou dar alguns detalhes, olha, e vou trazer os dois lados da moeda aqui. Eu tenho certeza que vai embrulhar o estômago de muita gente, mas ao mesmo tempo também vai colocar uma pulguinha atrás da orelha. A gente vai debater sobre tudo isso. Gente, tem o Nicolas simplesmente acabando com a Marina Silva ao vivo, a ministra do Meio Ambiente aí, que foi tentar se explicar. Olha, se enrolou. Gente, eu vou trazer tudo isso e muito mais. Tem paralisação, gente, que pode afetar, inclusive, aí, né, São Paulo, em relação aí aos apagões que estão acontecendo. Bom, gente, é muita coisa e não tem como ser diferente. Vocês precisam curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E já vem pra tela, gente, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, assunto mega polêmico e eu vou trazer pra vocês agora. Bom, eu já trouxe ontem aqui o deputado Ottoni de Paula, que tava no Palácio do Planalto, junto numa mesa rodeada de pessoas aí do governo Lula, inclusive com o Lula presente, acabou fazendo um discurso ali bem amigável com o presidente Lula. Olha, as pessoas levantaram hashtag aí de traidor na internet, tá? Amplamente sendo divulgado, inclusive até hoje isso. Acontece, gente, que depois viralizou um vídeo dele fazendo uma oração pro Lula. E eu já vou trazer agora na sequência. Deputado Ottoni de Paula, que a gente poderia dizer que era um bolsonarista e que sempre bateu muito no Lula, no governo Lula, inclusive nos ministros e tudo mais. Bom, deixa eu rodar para vocês a oração, porque tem um vídeo também de um dos canais aqui, que é o Vista Pátria, que acabou viralizando, dizendo que o Ottoni de Paula já havia sido chamado de traidor quando ele fez um alerta, e um alerta importante para muitas pessoas que acabaram sendo presas por conta do 8 de janeiro. Vamos tentar entender essa polêmica? Deixa eu rodar primeiro a oração feita por Ottoni de Paula. Tenda as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento lhe apresentar o presidente da República, Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, Dona Janja. Pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. 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 Bom, vocês viram aí, né, gente? Acontece que eles cantaram música junto com o Lula. Olha, foi toda uma cerimônia aí. E obviamente, gente, que isso aí reverberaria de uma forma extremamente negativa na direita. Ele saiu depois se defendendo na internet, dizendo, olha, se tu tivesse a chance de orar pelo presidente, eu não faria isso. O fato é, né, gente, ele podia ter orado dentro da igreja dele, lá na casa dele, não precisava ter feito todo esse aparato aí. Óbvio, gente. Aí algumas pessoas vão dizer, mas Rodrigo, ele também apoiou Eduardo Paes, esteve no palanque com petistas agora na eleição do Rio de Janeiro. Sim, de fato, gente, eu até trouxe uma matéria sobre isso aqui também, vídeos dele, inclusive. Ali pra mim ele já errou feio. Mas o que eu vou falar sobre Eduardo Paes, né, gente? O Silas Malafaia acabou não ficando meio off aí, é um aliado do ex-presidente Bolsonaro. O Silas Malafaia meio que lavou as mãos pro Rio de Janeiro. Muito se diz que é porque ele é amigo do Eduardo Paes. Inclusive tem vídeos deles juntos e tudo mais. Bom, então, sobre Rio de Janeiro, passou, né, gente? Fazer o quê? Agora, essa situação toda aí, não tem o que falar, gente. Vocês estão vendo a cena aí. Só que, um porém, Vista Pátria fez esse vídeo que acabou, de certa forma, colocando uma pulguinha atrás da orelha. Porque o Ottoni de Paula, ele fazia um alerta um pouco lá atrás. Prestem atenção. Ele avisou, ele tentou salvar as pessoas que estavam em frente aos quartéis. Em entrevista, em 18 de dezembro de 2022, ao jornal da Cidade Online, ele disse, veja esse vídeo. Isso eu digo com muita tristeza, por isso até talvez a minha fala esteja sendo um pouco mais embargada, um pouco mais lenta. Porque eu sei que o que eu estou falando aqui vai repercutir das mais diversas formas possíveis. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu, olhando na sua câmera, digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais,
saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo: ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido. O Ottoni, na época, estava censurado por Alexandre de Moraes. E ele fez essa entrevista e tentou alertar as pessoas do que aconteceria futuramente. E isso foi alertado no dia 18 de dezembro de 2022. Aí eu te pergunto, o que Ottoni falou, aconteceu ou não aconteceu? Tem um detalhe importante aí. O Ottoni tinha acabado de falar com Bolsonaro na Alvorada. Por que não foi avisado ao povo? Por quem deveria ter feito? E Ottoni, inclusive, avisou na época sobre os enigmas que eram postados. Mas o silêncio do presidente, e pior do que o silêncio do presidente, as frases enigmáticas, as fotos enigmáticas, não é? Isso está fazendo tão mal ao povo. Isto chega a beirar, e eu sei que a palavra que eu vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Você tem pessoas que estão se divorciando. Você tem pessoas que estão com crise no casamento, porque resolveram acampar mais de 40 dias na porta de quartéis. Você tem brasileiros que perderam empregos. Você tem brasileiros que estão em uma situação lamentável, movidos pelo amor à pátria, movidos pela confiança no presidente da República. Ele não tem o direito de estar em silêncio ou de liberar frases enigmáticas. O presidente Bolsonaro precisa falar claramente ao seu povo. E se ele não fizer, ele sairá pequeno. Ele sofrerá a maior derrota de todas, que não foi nas urnas, porque nas urnas ele ainda saiu grande demais, com um capital político maravilhoso. Nós já sabemos qual foi a opção escolhida e as consequências disso. Ainda tem um detalhe, hein? Um dia após aquela carta do 7 de setembro, o Ottoni alertou de novo. Quando eu alertei o presidente Bolsonaro de que ele não tinha que ter assinado aquela carta feita pelo ex-presidente Michel Temer, daqueles 10 pontos, aonde se elogiava até um outro ser humano, que o presidente não queria elogiar naquele momento, eu tive a coragem, Bola, de subir na tribuna da casa. É bonitinho. Certo? Não é? Eu tive a coragem de subir naquela tribuna e aí dizer: presidente Bolsonaro, eu não sou contra a união entre as instituições, mas uma carta onde só o senhor assina? Por que o presidente dessa casa também não assina a carta? Tá certinho. Por que o STF também não assina a carta? E naquele momento eu disse: presidente, seus conselheiros estão lhe aconselhando mal. Leão que não ruge na hora certa vira gatinho. E eu fui chamado também de traidor. Mas o que aconteceu? Foi chamado de traidor. Assim como Salles foi chamado de traidor pelo Coronel Mello e de idiota pelo Bolsonaro. Você, seu idiota! Esse capital político hoje é utilizado para eleger gente do sistema que sustenta Alexandre de Moraes. Se tiver alguma dificuldade, faz assim, vota. Vota 15 lá, faz assim, vota 15. Tá? É a nossa esperança. Mais uma vez, o sistema está mostrando na cara de vocês para que rumo está indo o país. Senado em São Paulo, para não ter dúvida, uma vaga é minha, outra vaga é do Tarcísio. E o resto vai se brigar. Meu projeto é Tarcísio, sendo Tarcísio, eu vou estar alinhado com um projeto que seja compatível com o projeto do Tarcísio. Mais uma vez, quem tentar alertar vai ser chamado de traidor. Bom, pessoal, vocês viram aí um vídeo polêmico, né? A gente pôde ver que tem críticas duríssimas ao ex-presidente Bolsonaro também, pelo fato de tudo que aconteceu aí. Eu quero saber de vocês, gente. Vai ter gente que vai dizer: ai, canal esquerdista. Gente, eu tenho meus princípios e valores. Não tenho político nenhum de estimação. Não tenho ficha com nenhum partido. Eu trago os fatos e vocês aí do outro lado decidem e dão a opinião de vocês também aqui embaixo. Então, antes de alguém vir se escabelar e canal de esquerda. Bom, se até o Nicolas, né, gente, estão pegando o Nicolas pra Cristo. O que tu vai esperar, gente? E aí vai ter gente que é meio cegueta dos dois lados, né, gente? Tanto na esquerda quanto na direita. Enfim.
Eu quero realmente saber a opinião de vocês aqui embaixo. E agora a gente vai para essa matéria que é extremamente importante e que pode, inclusive, acabar afetando, né, essa questão toda do apagão aí que está acontecendo em São Paulo, gente. Eu estou falando aqui sobre os servidores da Receita que anunciaram que a partir de amanhã eles vão fazer uma paralisação, ou seja, vão entrar em greve, gente. Pois bem, gente, a última greve que os auditores fiscais da Receita fizeram, ela começou em novembro de 2023 e ela só parou em fevereiro de 24, gente. Foi cerca de 81 dias de greve. Então foi anunciado aqui, gente. E eu lendo a matéria aqui, obviamente que se trata aqui, né, de negociações que o governo do Amor aí não teria atendido o suficiente que a categoria queria. E com isso, então, vão entrar em greve novamente amanhã. E o que traz na matéria é justamente o fato de que essa greve na CGU, que é a Corregedoria Geral da União, deve afetar a auditoria na ANEEL sobre apagão em São Paulo. Ou seja, eles não vão, né, conseguir fazer essa auditoria aí na empresa ANEEL aí, e com isso essa questão do apagão pode acabar se enrolando ainda um pouco mais. Bom, vamos ver o desenrolar disso daí. Vai começar amanhã, então tá recém no começo, né? Eu vou continuar acompanhando para poder trazer para vocês. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto aqui, Ministério do Meio Ambiente. A gente teve a presença hoje da ministra Marina Silva, lá na Câmara dos Deputados. E, gente, o Marcel Van Hatten e o Nicolas simplesmente acabaram com as narrativas da ministra, que no fim das contas não responde nada. Bom, vem comigo. Vamos falar de ciência mesmo. Vou mostrar um gráfico aqui, que ficou, pelo menos desde que eu cheguei, que eu não peguei o início da apresentação da ministra, mas praticamente o tempo todo mostrando o recorde de tempo seco de estiagem no Brasil nos últimos 75 anos. Agora, se nós vamos falar de ciência, acho que é importante nós trazermos o dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ministro, que trouxe que em 2024, não estou falando das queimadas agora, a senhora falou dia e hora, mas não falou, aliás, hora, mas não falou o dia a que se referia às queimadas de São Paulo, foi depois, setembro. De 1º de janeiro a 2 de maio deste ano, o Ministério, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi um recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, era recordista nacional em número de focos de incêndio. Recorde histórico. Então, esses dados aqui, são ciência, mostram apenas que as queimadas que vieram depois certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Este recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003, quando a senhora também era ministra. Então, o recorde anterior já era seu. A senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em segundo lugar. O terceiro lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira. 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o terceiro. E o quarto lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva, ministra. Então fico até me perguntando, primeiro, ministra, a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior. Eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesma? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho, acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do Amor. O Amor pela destruição do meio ambiente.
E da mesma forma eu me pergunto, nós temos aqui recordes do governo federal, é só olhar as matérias que saem na imprensa, tem aqui uma lista de matérias, é só botar no Google, viagens governo Lula, e já sai. Governo Lula tem maior gasto com diárias, dá quase 2 voltas ao mundo, gastou 65 milhões em 62 dias, Lula bate o próprio recorde em viagens internacionais. E a preocupação do Ministério do Meio Ambiente é expressada ao presidente Lula, por exemplo, com os efeitos da queima do combustível fóssil dos aviões e assim por diante, que é colocada sempre sobre iniciativa privada, sobre todos os demais. Existe orientação no Ministério do Meio Ambiente contra essa farra, não só do dinheiro público, mas de agressão ao meio ambiente que o governo faz com esse número absurdo que nós estamos vendo hoje de viagens. Então fico aqui as minhas respeitosas perguntas, ministra Marina Silva, com a intenção de que o Brasil saia desse marasmo, mas com o PT, nós sabemos que a solução, infelizmente, não vem. Gostaria de ouvir algo diferente da senhora, mas pelo histórico do PT, pelos recordes, os 4 piores anos de queimas no Brasil, os 4 foram no PT, e infelizmente nós não conseguimos ver grande esperança realmente. Obrigado, senhor ministro. Com a palavra, ministro. E eu estava fazendo uma fala muito respeitosa com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência ainda é um deputado jovem, e eu vi Vossa Excelência me acusando de que, durante as minhas gestões, eu fui responsável pelos recordes. Sabe o que eu diria para mim mesma? Das vezes em que eu estive no governo, eu diria, graças a Deus que eu estava ali. Graças a Deus. Porque quando eu cheguei, em 2003, nós começamos a fazer uma série de esforços para fazer o enfrentamento estruturado do desmatamento da Amazônia, do enfrentamento dos incêndios. E naquele período, Roraima teve uma estiagem enorme em função do El Niño. Nós chegamos a colocar mais de 2.000 homens na linha de fogo, quando somava os esforços nossos do IBAMA junto com o Exército. Era inclusive uma operação de guerra ali em Roraima. E, infelizmente, no caso de Pacaraima, que é uma área que tem uma elevação, só foi possível apagar porque era de dificílimo acesso para que as brigadas pudessem chegar naquela situação íngreme. Graças a Deus, teve uma chuva. A mesma coisa, deputado. Eu tenho que responder. Ele fez várias perguntas, senhor presidente. Ele fez... Não. Vossa Excelência está cortando a minha palavra? Vossa Excelência está cortando a minha palavra? É o que eu pergunto. Não, eu... Tem regra, eu vou cumprir a regra. A senhora tem mais 30 segundos. Então, deputado, o que eu lhe digo é que eu estou aqui como convidada. Porque eu fiz um acordo. Isso. Não fez um acordo. Vossa Excelência me convidou. A liderança do governo está aqui dentro. Nós tínhamos voto, inclusive, para aprovar a convocação. Um bom entendimento, nós fizemos um acordo para convite. Eu nunca me recusei a vir nessa comissão. Nunca me recusei a vir. Não, nunca me recusei. Para uma pessoa ser convocada, ela é convidada. Em seguida, ela não aceita, ela é convocada. O regimento da Câmara não tem nada a ver com isso. Poderia ser por convocação? Poderia ser por convocação. Então, Vossa Excelência não fez a convocação? Não fiz porque... Eu estou sempre à disposição. Ministra, o requerimento assinado por mim e por deputado Rodolfo Nogueira é de convocação. Por elegância, eu fui procurado pela liderança do governo. Se nós poderíamos, dentro do entendimento, da sua boa vontade de se apresentar aqui, nós poderíamos retirar... Mas claro, essa é a quarta vez que eu venho aqui, deputado. É a quarta vez. Me procurou e gentilmente... Tantas quanto forem necessárias, eu virei. Nós tiramos o convite. Porque quem não deve não teme. Eu venho aqui tantas quanto forem necessárias, com o tempo que Vossas Excelências julgarem ser necessário que venha. Eu sou uma pessoa pública, estou à frente do Ministério do Meio Ambiente, devo responsabilidades à sociedade. Então, eu estou aqui à vossa disposição. E quero dizer que, de fato, fizemos um esforço muito grande. Tanto é que reduzimos desmatamento, a partir do plano, em mais de 80%, 83% por quase uma década. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Fomos responsáveis por 80% das unidades de conservação que foram criadas. Eu fico imaginando que naquela época, que eu sofri tanta resistência, tanto combate, para não fazer o que eu estava fazendo, vendo todas as preocupações aqui agora, com queimadas, com incêndio, com extremo climático, poderia ser tempos diferentes. Mas, infelizmente, como diz um psicanalista famoso, o sentido aparece só depois. Mas que bom que está aparecendo depois. Se não fosse essa equipe que está aqui, que conseguiu fazer tudo isso, pode ter certeza que diante do El Niño, com a intensidade que ele teve, nós teríamos uma situação incomparavelmente pior como temos agora. Senhor presidente, só fica meu respeitoso protesto, quem que pesa, ela usou o tempo e a gente foi respeitoso um com o outro, que assim, as perguntas não foram respondidas, salvo uma e tangencialmente. Perguntei de avião, perguntei de queimada, perguntei de Rio Grande do Sul, sobre o que vai ser feito imediatamente com os produtores que estão aqui. Então, eu sei que o senhor está fazendo regra aqui, mas lamentavelmente as perguntas foram feitas, não foram respondidas. Se tangenciou, o mesmo que já foi feito na apresentação. Se falou de um monte de coisa,
mas não se responderam as perguntas. Espero que os outros parlamentares tenham mais sorte do que eu, ministra. Porque nós, não adianta a senhora estar sempre disponível, mas não está pronto para responder as perguntas. A senhora tangenciou, falou de Deus e o mundo e a lua e o sol, mas não das perguntas que eu realmente fez. Obrigado. E agora a gente vai para Nicolas Ferreira, gente, que simplesmente acabou com a Marina Silva ao vivo. Vejam só. Boa tarde, presidente. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas, e é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma? Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo tá pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já tá bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso pra lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui pra lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. Pessoal, agora a gente vai vir para essa matéria que é extremamente importante e que pode acabar influenciando no bolso de quem, né, gente? No nosso, do trabalhador. Olha só. Governo avalia mudanças em multa do FGTS e seguro-desemprego em pacote de corte de gastos. Mas calma lá, gente. O governo tá pensando em cortar gastos, mas a gente tem que começar, né, pelo trabalhador. É isso mesmo? Vamos tentar entender, gente. Bom, é uma matéria que saiu aqui no O Globo e que eu fiz um resumo, porque a matéria é bem grande, gente, para ver qual que seria o impacto aí dessas mudanças aí que poderia acontecer no FGTS e no seguro-desemprego e que no final das contas poderia impactar em quem, né, gente? E nós. E com isso, então, eu fiz esse resuminho pra gente. Apenas lembrando, gente, que isso aqui são avaliações e que podem acabar acontecendo. Então, assim, não aconteceu ainda, mas estaria aí numa mesa de negociações. Vamos tentar entender, tá? A multa é de 40% do FGTS. Atualmente, quando um trabalhador é demitido sem justa causa, ele recebe uma multa de 40% do saldo do FGTS que é paga, né, pelo empregador. O governo está avaliando usar parte desse valor para financiar o seguro-desemprego. E isso significa que, em vez do governo arcar sozinho com o seguro-desemprego, parte do custo seria coberto pela multa do FGTS. Bom, e para nós, gente, o que isso aí, né, acarretaria? Basicamente nisso aqui, gente, ó. Para o trabalhador, isso poderia significar uma redução no valor da multa recebida, ou mesmo uma mudança na estrutura desse benefício. Ou seja, quando tu é demitido sem justa causa, que tem aquela multa de 40%, ou ela poderia reduzir, não seria mais 40%, ou a forma como ela é paga, ou sei lá, a estrutura dela poderia acabar mudando.
Mas vamos lá, continua. Transformação da multa em imposto para empresas. Olha só isso aqui. Outra ideia é converter a multa que hoje vai para o trabalhador em um imposto que as empresas pagariam, especialmente aquelas que demitem mais. Isso seria uma tentativa de desestimular demissões para o trabalhador. Pode ser uma forma de aumentar a estabilidade no emprego, já que empregadores poderiam pensar 2 vezes antes de demitir, mas também poderia significar uma mudança nos valores recebidos em caso de demissão. Ou seja, gente, tu aperta a empresa, gente, em quem estoura? Sempre acaba estourando no trabalhador, a verdade é essa, né? Bom, seguro-desemprego. Se parte do seguro-desemprego for financiada com a multa do FGTS, o governo conseguiria economizar, mas o trabalhador poderia ter o benefício reduzido ou mesmo restrito. Hoje, mesmo com a baixa taxa de desemprego, os custos com o seguro-desemprego são altos e o governo busca reduzir essa despesa. Número 4, mudança no abono salarial. O governo estuda alterar a forma como o abono salarial é concedido, considerando a renda per capita da família. Hoje é individual. Isso pode fazer com que algumas pessoas que atualmente recebem o benefício deixem de ser elegíveis, afetando aqueles que possuem renda familiar mais alta, mesmo ganhando até 2 salários mínimos individualmente. Essas são algumas das avaliações que eu considerei mais importante, pessoal, e eu vou monitorar e podem ter certeza que eu vou trazer assim em primeira mão para vocês, caso haja alguma mudança no cenário. Pessoal, deixa eu trazer uma situação bem curiosa que aconteceu no dia de ontem no jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo no estádio do Mané Garrincha em Brasília. Se não me falha a memória, foi ali o jogo. Acontece que o Nicolas, ele estava no estádio, ele foi ovacionado pela torcida do Brasil que estava ali presente, mas logo acima estavam quem, gente? Os ministros do STF, inclusive Moraes. Olha só, gente, esse momento aqui, que curioso que foi. Pessoal, agora olhem essa matéria que saiu na CNN. PT assina resolução do Foro de São Paulo que reconhece vitória de Maduro na Venezuela. Olha isso daí, gente. Deixa eu trazer com detalhes para vocês aqui, porque é bem importante. E ninguém vai ver aqui a velha imprensa divulgando isso aí nos jornais. Não vão, podem ter certeza que não. Olha só o que está dizendo aqui. Sem fazer alarde no Brasil, o PT assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece a vitória eleitoral de Nicolás Maduro e se solidariza com o regime. O documento foi elaborado em uma reunião do grupo de partidos da esquerda realizada no México, antes da posse de Cláudia Sheinbaum à presidência do país. A secretária executiva do foro, Mônica Valente, é integrante da executiva nacional do PT e estava presente, mas o partido não divulgou a resolução pró-Maduro por temer repercussões negativas nas eleições municipais, segundo fonte da legenda. Procurada, olha aqui, gente, procurada, a assessoria de Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, ainda não respondeu à CNN. A posição do PT no foro causa desconforto em setores do partido. Gente, o governo do amor. Lembrando que o PT já tinha feito uma nota lá no começo, parabenizando o Maduro pelas eleições democráticas e pela soberania, né, gente? Foi, assim, algo lindo de emocionar. Maduro, gente, o ditador Maduro. Tá aí, gente. E lembrando que em época de eleição não podia associar Maduro ao atual presidente, gente. O negócio é simplesmente bizarro o que acontece no Brasil. E falando em Gleisi Hoffmann, gente, tem uma notícia sobre ela. Parece que querem antecipar sua saída como presidente do partido. Vejam só com detalhes aqui o que vai falar a apresentadora da CNN. Não tão satisfeito aí com as eleições municipais, gente, e tá estourando na Gleisi. Vejam só. Sobre outra eleição que a gente trata agora, é algo que está sendo discutido depois das municipais e do desempenho do PT nas municipais, sobretudo.
pego daqui para falar para vocês que a saída antecipada da deputada Gleisi Hoffmann, hoje presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, voltou a ser discutida por membros do partido. Há quem defenda que o governo vai precisar pensar as estratégias para 2026, depois dessa fracassada eleição municipal para o PT e para a esquerda de forma ampliada, e que seria pertinente, portanto, abrir diálogo já sob uma nova direção este ano. Oh, gente, o fracasso do governo do amor, gente, é o amor sofrendo de novo. Pessoal, para finalizar aqui, eu vou trazer algumas palavras do deputado Ricardo Salles, que esteve hoje pela manhã na Auriverde, inclusive meio que frente a frente, né? Eles estavam em videoconferência aí com o Kim Paim, aquele youtuber e que acabou, de certa forma, com o Eduardo Bolsonaro em uma live, deram uma cutucada no Nicolas, olha, falaram do Ricardo Salles, o Kim falou do Ricardo Salles, inclusive. O Ricardo Salles, ele mandou um recado aqui, gente, olha, na lata, tá? Ah, ele até citou não pro Kim Paim ali, que tava ali naquele momento, mas, olha, serviu muito o chapéu. A gente sabe muito bem o que tá acontecendo aí, e o Ricardo Salles, ele deixou claro, né, gente? Ricardo Salles, que inclusive andou apanhando aí do ex-presidente Bolsonaro, que já sinalizou que não deve o apoiar para senador, tá? Porque ele disse que uma vaga o Bolsonaro disse que uma vaga é dele, que ele vai indicar quem ele quer, e a outra é do Tarcísio. Bom, vamos tentar ouvir aqui então o que falou o Ricardo Salles, que acabou aí se justificando, né, gente? Que não tem que apoiar esse negócio de ficar apoiando aí o Centrão, enfim, toda essa história aí. Vamos ouvir um trechinho. Aconteceu. Né? Agora, bola pra frente. Vai ficar todo mundo se matando na direita, um falando mal dos outros, aí é que enfraquece mesmo. Agora, você dizer, não estou dizendo você aqui, né? Pessoas dizerem que você é obrigado a não ter opinião, tem que ficar quieto e seguir 100% de qualquer determinação que venha, desculpa, isso não é correto. As pessoas têm opinião, inclusive têm opinião porque têm caráter. Porque aqueles picaretas, a ala corrupta, safada, esses sim não têm opinião. Esses é só pagar que ele faz o que você quiser. Agora, as pessoas que têm caráter, que têm dignidade, que têm decência, né? Quando o pessoal fala, não tem direita, não tem... Eu comecei o movimento em Direita Brasil em 2006, faz 18 anos. Defendi minha primeira candidatura a deputado em 2006. O lema foi por uma nova direita, há 18 anos atrás, a ponto do próprio Olavo de Carvalho, isso está nas redes do Olavo de Carvalho, se você achar que eu estou mentindo, vai lá procurar. O próprio Olavo de Carvalho gravou, dizendo, o melhor candidato é o Ricardo Salles, eu voto no Ricardo Salles em qualquer partido que ele estiver. Não se trata de partido, e sim de pessoa. Isso, palavra do Olavo de Carvalho, há 18 anos atrás, na verdade 17. Portanto, eu estou tranquilo com isso. Nunca levantei uma palha contra o presidente Bolsonaro, nunca fiz nada contra. Ao contrário, estou dizendo aqui para você, eu fiquei de 1º de janeiro de 2019 ao meio de 2021, me ferrando lá no governo para ajudar a defender. E continuei defendendo na Jovem Pan. E continuei defendendo como deputado. Agora, dizer que o Nunes é a salvação da direita, é o representante da direita, aí também não, desculpa. Aí eu também tenho os meus limites. Isso não significa que eu não apoio, que eu deixei de ter admiração, que eu deixei de ter parceria com o Bolsonaro, de jeito nenhum. Tá aí, né, pessoal? Acabou tendo aí várias críticas, né, do ex-presidente. Pra quem não acompanhou na Auriverde, teve sim o Coronel Melo, que inclusive acabou tretando aí com o Ricardo Salles na internet. Bom, tem muita informação que aconteceu nessa entrevista do Salles, talvez eu traga num próximo vídeo pra vocês. O fato é, gente, que a informação atrás da informação chega muita e muita coisa, então eu vou ter que fazer um novo vídeo, já tem mais de meia hora esse aqui. Valeu demais, obrigado pra todo mundo que ficou até aqui, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante se tu quer receber o conteúdo, compartilha, quer ser um membro, quer apoiar o canal, todos os dias vai ter vídeo novo pra ti aqui com muita, mas muita informação, fechou? Só clicar aqui em Seja Membro. Então eu tô indo nessa, mas fica ligado, gente, logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.